Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje em nome da Associação Espírita Humberto de Campos. Meu nome é Andréa, muito prazer. É uma grande satisfação poder dividir com os amigos os próximos 30 minutos a respeito de um assunto que é muito importante que nós reflitamos para que ele possa nos transformar de alguma forma. Nós estamos aqui hoje para falar sobre fé. A fé é algo que as pessoas muitas vezes confundem, porque a maior parte das pessoas pensa que fé é acreditar em Deus. Só que nós temos que avaliar um pouco as situações, porque crença é uma coisa que pode mudar com o tempo. Vejam, eu acredito que amanhã vai chover, mas talvez não chova. Quando eu tinha 6 anos, eu tinha as minhas crenças, eu acreditava em velho do saco, porque me ajudaram a acreditar nisso. Só que hoje eu sei que ele não existe. Quando eu era adolescente, eu acreditava num Deus que era passional, um Deus que perdoava, um Deus que castigava. Hoje eu sei que esse Deus não existe. Hoje eu sei que Deus é soberanamente justo e bom. Eu sei que Ele é infinito em suas perfeições, que Ele não perdoa porque Ele não se ofende, Ele não castiga porque as suas leis são de amor. Então muitas das minhas crenças caíram por terra. Ora, se fé não é crença, então o que seria? O que seria fé? Bem, os Espíritos nos dizem lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Então, fé, meus amigos, não é acreditar. Fé é saber. Saber que sim, nós estamos passando por momentos bem conturbados, que esses momentos vão se agravar, porque a situação nos mostra que isso vai acontecer, mas que vão passar, porque tudo passa, tudo passa. Ah, mas enquanto não passa, nós temos que ter a vontade de querer e a certeza de que essa vontade vai se realizar. Isto é fé. Isto é fé. A fé é como o sol. Ela guia, ela ilumina, ela aquece, mas ela não pode ser tocada. Nós não podemos tocar o sol. Nós não sabemos que Ele está lá. Nós não podemos tocar Deus. Nós podemos senti-lo. Podemos percebê-lo em todas as suas perfeições. Podemos percebê-lo quando olhamos para a rua e vemos um dia maravilhoso, um sol brilhante, os pássaros cantando. E ao mesmo tempo em que tudo parece bem, nós temos um vírus que se alastra pela humanidade em todos os cantos do planeta. E talvez seja este o momento de que nós paremos para refletir o para que isso está acontecendo e não por quê. Para quê? O que precisamos aprender a partir disso? O que eu valorizei minha vida inteira e que agora parece que não faz a mínima diferença? Ou o que eu deixei de valorizar a minha vida inteira e que agora faz toda a diferença? Mas que eu possa saber, que eu possa ter a certeza de que isso vai passar. E o que é que eu vou tirar de aprendizado de toda essa situação? Ora, acreditar é envolver-se com alguma coisa. Ter fé é comprometer-se. É a história do ovo e da galinha.
e do porco e do bacon. A galinha convidou o porco para montarem um restaurante. O porco ficou entusiasmadíssimo. Olha, mas que ideia interessante, eu topo. Mas como é que nós vamos dividir as nossas tarefas? E a galinha disse a ele: ora, seu porco, eu vou entrar com os meus ovos. Então o porco olhou para ela e disse: tá, mas e eu vou entrar com o quê? Ela olhou para ele e disse: com o bacon. Então, comprometer-se com alguma coisa é entregar-se. O porco entregou-se, ele deu uma parte de si. A galinha entrou com os ovos, ela só se envolveu, porque no momento que ela coloca o ovo, ela pode virar as costas e sair. E nós vemos muito isso na vida. As pessoas se envolvem com alguma coisa, mas não se comprometem. Fé é um comprometimento. Nós estamos nos comprometendo com Deus, que nós sabemos que as coisas vão acontecer da melhor forma. Aquilo que nós enxergamos como coisas ruins, nem sempre são. Os amigos nunca passaram por uma situação que naquele momento parecia estarrecedora, parecia o final dos tempos. E mais adiante, nós nos damos conta de que se não fosse por aquela situação, nós não estaríamos preparados para enfrentar outra, que nós precisávamos daquele aprendizado, que nós precisávamos daquele fortalecimento para quando chegasse lá na frente, nós estarmos preparados para nos estruturar para seguir em frente. Comprometer-se é entregar-se, mesmo sem saber como as coisas vão se comportar. Fé é entrega. Eu estou me entregando a Deus, sabendo, confiando, tendo a certeza de que o melhor vai acontecer. Mesmo que o meu entendimento de melhor não seja aquilo que eu espero. Ora, comprometer-se não é entregar-se de forma cega, e isso é muito importante que nós saibamos. Fé cega é fé de outro século. Tu tens que fazer isso porque é assim e acabou. Nós estamos no século 21, pelo amor de Deus. Nós estamos no século do entendimento, da procura, da busca, do aprofundamento, da certeza. Eu tenho que fazer as coisas sabendo por quê, para que eu estou fazendo. Senão a fé é cega. E a fé cega, nós somos conduzidos. Quando na verdade a fé nos leva a nos autoconduzir. Eu escolho os meus caminhos e eu sei por quê e para que eu os escolho. Eu vou errar? Sim. Essa é uma certeza. Eu vou errar. Mas eu vou errar tentando acertar. Esta é a diferença. Ora, às vezes nós nos sentimos à deriva. E isso é natural. Num momento como esse, é muito natural que nós nos sintamos à deriva, porque são tempos difíceis, nós não sabemos o que esperar. Se nós recorrermos à mídia, nós temos tantas notícias ao mesmo tempo, um bombardeamento tão grande, existem tantas fake news, notícias falsas, onde alguns dos nossos irmãos equivocadamente colocam notícias falsas na internet para que nós nos sintamos ainda mais aflitos. E se nós não tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o tamanho da cabecinha de um alfinete, nós nunca vamos conseguir transpor as nossas montanhas para os lugares corretos. Lembram? Jesus nos disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para essa montanha, sai daqui para lá, e ela o fará. E daí nós paramos para pensar, tá, mas só um pouquinho, o que são essas montanhas? O que seriam as montanhas que Jesus nos traz?
E que tamanho tem essas montanhas? Elas não são nada mais do que as nossas dificuldades, os nossos problemas, aqueles problemas que na verdade são aprendizados imprescindíveis para cada um de nós, aprendizados esses que são personal. Cada um tem aquele aprendizado que necessita naquele momento. Ah, mas eu estou sofrendo. Meus amigos, a dor é inevitável para todos nós. Todos nós. O sofrimento é opcional. Porque o sofrimento é a maneira que nós encaramos a dor. É a maneira como nós assimilamos essa dor e a maneira como nós nos pronunciamos a respeito dela. Eu posso passar por uma situação exatamente igual ao meu vizinho. E eu sofro muito. E ele não. O que diferencia nós dois se a dor é a mesma? Essa diferença chama-se fé. Não a fé num Deus que nos protege, que nos isola, que impede que as coisas ruins aconteçam conosco. Vamos traduzir tudo isso, tá? Não um Deus que diz, ó, esse aqui não vai sofrer, esse aqui vai sofrer porque afinal de contas ele não acredita em mim. Nossa, mas que Deus é esse? Que papel que nós colocamos Deus? O grande pai que escolhe uns filhos em detrimento de outros. Um Deus que é passional, que escolhe, esse sofre, aquele não sofre. Um Deus que muda de humor. Que Deus é esse? Já está na hora que nós paremos para pensar qual é o papel que Deus representa na nossa vida e qual é o papel que nós representamos na nossa vida. Qual é o papel que nós escolhemos representar para nós mesmos? E que espaço nessa vida nós damos a Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que participa da nossa vida? De que forma Ele faz isso? Nós temos bastante tempo agora, meus amigos, para pensar. Enquanto antes nós dizíamos o tempo inteiro, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu tenho tantas coisas para fazer e eu não tenho tempo. E agora nós temos tempo e reclamamos que não temos o que fazer. Será que não seria o momento para nós aproveitarmos esse tempo e refletir a respeito de coisas que são imprescindíveis para o nosso crescimento pessoal? E a primeira e imprescindível escolha é: o que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Porque nós colocamos Deus em um papel de quem? Alguém. E na verdade, Deus não é alguém. Deus é algo. Algo que nós não podemos definir, porque se tivéssemos esse poder, nós estaríamos limitando. Estaríamos dizendo o que Ele é, e na verdade nós não sabemos o que Ele é. Nós temos algumas pistas, que Ele é único, que Ele é imutável, que Ele é soberanamente justo e bom, que Ele é infinitamente inteligente. Ora, se Deus é tudo isso, e é muito mais, que papel Ele representa na minha vida? O que Ele é para mim? Andréa, o que é Deus para mim? Porque a partir disso nós vamos poder conversar sobre fé. Se eu acredito num Deus passional, que escolhe uns em detrimento de outros, não tem como eu ter fé. Não tem como eu entender fé. Aí sim eu tenho que pensar no apocalipse, no fim do mundo, que tudo vai acabar, que, né? Agora, se eu consigo compreender Deus como algo que me criou para a felicidade, melhor, como algo que me criou para ser útil. Um grande amigo uma vez fez uma reflexão que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte: nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para ser úteis.
Na hora eu fiquei chocada, porque eu pensei, não, nós fomos criados para felicidade. Mas então, parando e refletindo a respeito, eu me dei conta. Se eu sou útil, por tabela, eu sou feliz. Então, o quanto eu sou útil na minha vida? Para que e para quem eu sou útil? Porque assim eu vou descobrir uma maneira maravilhosa de ser feliz. Bom, sabendo que Deus é soberanamente justo e bom, sabendo que eu fui criada para ser útil e para ser feliz, as tribulações da minha vida tomam uma proporção diferente. Eu passo a conhecer Deus de uma forma diferente e a confiar, a ter a certeza de que momentos de tribulação virão, que momentos difíceis virão, mas que eu tenho condições de passar por esses momentos, que eu tenho a bússola, que é Jesus de Nazaré, guia e modelo da humanidade, que me mostra o caminho para eu seguir e conseguir completar minha jornada. Mas para isso eu tenho que saber o que é Deus, qual o papel dele na minha vida, o que eu busco na minha vida e quais os meios que eu vou arregimentar para chegar nesses objetivos. O que eu realmente necessito? O que o meu coração pede? Quais são as minhas prioridades? Quais são meus valores? Do que é que eu não abro mão de jeito nenhum? Do que é que eu abro mão? Do que é que eu posso me libertar? Esses são questionamentos que nós temos que nos fazer para que nós possamos seguir em frente. Ora, Deus não tem boca, não tem mão, porque nós estamos acostumados a dizer, nós estamos nas mãos de Deus. Deus nos fala, não, Deus não nos fala. Nós sentimos Deus dentro de nós, porque nós temos a semente divina. Somos suas criaturas. Ele se revela através dos seus atos. Se nós contarmos as bênçãos da nossa vida, nós vamos conseguir entender que os momentos difíceis fizeram parte de uma construção, assim como os momentos bons. E o que é que nós entendemos por momentos bons ou momentos difíceis? Isso também é uma reflexão que nós temos que entender. Porque o que hoje parece uma coisa ruim, lá na frente nós vamos entender que aquilo era a argamassa do nosso cimento. Era uma ferramenta que nós necessitávamos para conseguir nos construir, nos fortalecer, nos preparar para aquilo que viria. Nós passamos por momentos difíceis, todos nós, mas isso é o que nos constrói como criaturas. Isso é o que permite que nós nos preparemos a seguir em frente de uma forma mais robusta, mais completa. Ah, mas eu não quero sofrer. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas aí é que está. Ninguém precisa sofrer. E é isso que nós, seres humanos, ainda não conseguimos entender. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o que é a felicidade para os espíritos puros? E eles respondem: o conhecimento das coisas. Ora, se eu conheço todas as coisas, eu não sofro, porque eu sei, eu tenho confiança, eu tenho certeza, eu me entrego de que o melhor vai acontecer no final. Todo sofrimento tem data para acabar. Por isso que eu disse lá no início,
toda essa situação pela que nós estamos passando vai passar. Enquanto não passa é que é a coisa. Enquanto não passa é que nós temos que nos preocupar. Como é que nós vamos fazer para passar por mais esta experiência de forma equilibrada, de forma mais tranquila, de forma mais robusta? Isto é fé. É a certeza de que eu posso sim passar por qualquer experiência, que eu vou dar o meu melhor e que o meu melhor de hoje não vai ser o melhor de amanhã, porque é a lei de progresso, mas que eu vou dar o meu melhor e que eu vou crescer com isso. Ora, quando as coisas estão tranquilas na nossa vida, é fácil ter fé, é fácil ter entrega, é fácil ter confiança, porque afinal de contas tá tudo tranquilo. Fé é na hora da prova, meus amigos. É na hora que a coisa aperta. É na hora que eu não sei o que fazer. É não me desesperar. É ter a certeza, a confiança, a consciência de que eu não estou sozinha em nenhum momento. É ter a certeza, é ter a confiança, é ter a consciência de que existe um papel, uma rota na minha vida a ser traçada, e quem faz isso sou eu. Sou eu que decido através do meu livre-arbítrio. Sou eu que decido se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu paro. Sou eu que decido. Mas a lei também é de causa e efeito, porque todas as nossas escolhas têm consequências. Portanto, que eu possa refletir bastante a respeito dos meus atos, porque eles terão consequências. E essa consequência se chama futuro. Hoje, nós estamos construindo o nosso futuro. Nesse momento, nós estamos construindo o nosso futuro através das nossas escolhas, conscientes ou não. Que nós possamos trazer para o consciente essas escolhas. Através da reflexão, que nós possamos fazer as melhores escolhas, que nós tenhamos possibilidade nesse momento. Não tenhamos medo de errar, porque nós vamos errar. Somos espíritos imperfeitos ainda, criados simples, ignorantes, destinados à perfeição da criatura. Nós vamos errar muito, 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 mas que nós não erremos por preguiça, que nós não erremos porque não estamos muito afim, que é muita mão, que nós não erremos por negligência, que nós erremos tentando acertar. É muito fácil acreditar em Deus, difícil é se entregar para Deus. E é essa busca que nós temos que fazer na nossa vida. É essa a direção que nós precisamos seguir. Ora, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para uma montanha para ela ir de um lugar para outro. Só que essa montanha quem dimensiona sou eu. Eu posso fazer dela o Everest ou eu posso fazer dela um morrinho de areia. Sou eu que dimensiono os meus problemas, as situações pelas quais eu passo, as experiências que são só minhas. Sou eu que digo que tamanho tem essa montanha, portanto eu posso transportá-la para onde eu quiser ou não, mas a escolha ainda é minha. E essa possibilidade desse transporte daqui para lá, quem faz é a fé. Porque se eu tenho a certeza de que as coisas vão passar da melhor forma, eu vou transportar essas montanhas da melhor maneira que eu puder, sem medo. Porque o medo nos paralisa, nos engessa, nos impede de seguir em frente da melhor forma que nós pudermos. Nós congelamos e não conseguimos nos mexer. É isso que faz o medo. A fé não é uma coisa que nos isenta, não é uma coisa que nos imuniza das experiências pelas quais nós temos que passar, mas ela nos traz o consolo,
ela nos diz que, olha, tu tens que passar por isso, tá? Tu precisa passar por isso. Mas lá no final, tu vai sair muito mais fortalecido. Tu vai sair melhor do que tu entrou. Mas tu tens que te entregar, porque eu estou aqui. A fé não impede os espinhos da rosa, mas junto com os espinhos também tem o perfume. A fé não é um salvo-conduto, não é um escudo, não é um remedinho que a gente toma, mas bom, agora nada de ruim vai acontecer comigo. Não. Ela me imuniza, sim, contra o desânimo, contra a revolta, contra a depressão. Porque eu sei que eu vou conseguir passar por isso. Eu sei que muitas coisas vão acontecer que talvez me baqueiem, me desequilibrem por um tempo. Eu sei que a tristeza faz parte, porque a tristeza faz parte da nossa vida. Ela só não pode ser patológica, ela só não pode ser recorrente. Mas de vez em quando eu fico triste, claro que sim. De vez em quando eu fico com raiva. Eu tenho o direito de sentir raiva, tristeza. Mas que esses momentos sejam curtos, para que eles não influenciem na nossa atmosfera. E isso é uma coisa muito importante que nós saibamos. Nós falamos muito sobre imunidade física, que nós temos que cuidar do nosso corpo para não pegar uma gripe, para não ficar frágil em relação ao nosso clima, em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas nós esquecemos que nós também temos uma atmosfera espiritual. Ora, a doutrina espírita nos traz que nós estamos ligados ao corpo físico através do perispírito, que é uma ponte entre o espírito e o corpo físico. E esse perispírito é como se fosse uma esponja. Ele absorve aquilo que está ao nosso redor, toda a sintonia dos pensamentos, das emoções que estão ao nosso redor. Se nós entrarmos nessa sintonia, nós absorvemos. Ora, se eu estou na sintonia do pessimismo, da tristeza, da depressão, do desespero, eu estou absorvendo tudo isso. Se o perispírito consegue absorver e é uma ponte entre o espírito e o corpo, isso também vai para o corpo. E isso também favorece com que a nossa imunidade física se reduza. Portanto, nós não temos que cuidar apenas do físico, nós temos que cuidar também do espiritual. Meus amigos, nós temos que entender que fé não é um requisito para uma barganha moral com Deus. Meu Deus, eu acredito em Ti, portanto, eu não posso passar por nenhum sofrimento. Ou, Senhor, se eu conseguir passar por todas essas tribulações, eu prometo que eu farei tal coisa. Não existe barganha moral com Deus. Não existe balcão de negócios. Esta é a fé da crença. A fé que nós estamos há milênios acostumados. Está na hora que nós possamos transpor esses conceitos e transformá-los dentro de nós. Quais são as respostas das nossas preces? Será que nós temos resposta para as nossas preces? Qual é a resposta da nossa fé? Como é que nós podemos ter certeza que nós temos fé? Essas respostas nós só temos no silêncio dos nossos pensamentos. Quando nós conseguimos aquietar os nossos pensamentos, serenar o nosso coração, nós conseguimos as respostas que nós tanto procuramos dentro de nós. Só que, para que isso aconteça, nós temos que aquietar esses pensamentos. Essa gritaria que muitas vezes está dentro de nós, através da nossa ansiedade, da nossa
do nosso desespero pelas coisas que estão acontecendo. Jesus nos disse: orai e vigiai. Por quê? Se tendes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esta montanha que saia daqui para lá e ela o fará. Existe um padre chamado Teilhard de Chardin que tem uma frase muito interessante para que nós possamos levar como reflexão dessa nossa conversa. E ela diz o seguinte: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta e não é abraçado, só fica no escuro. Que nós possamos refletir a respeito disso, sabendo, tendo a certeza, a consciência e a confiança de que nenhum de nós está sozinho, nunca. Que Deus nos criou para sermos úteis, portanto felizes. Nos criou para a perfeição da criatura, que nós temos um processo para chegar até lá, mas que nesse processo, nessa caminhada, nessa rota que muitas vezes nós nos desviamos, mas que acabamos voltando para ela, nós nunca, em nenhum momento, estamos sozinhos. Um grande abraço a todos e deixemos que a nossa fé tome conta da nossa vida, para que nós tenhamos a certeza de que somos imortais e que temos todas as possibilidades para passar por qualquer percalço que apareça na nossa vida, e que esses percalços não são nada mais do que experiências necessárias. Um grande abraço, meus amigos, e que a fé possa ser uma constante na nossa vida.